Outro fator que também influencia nas interações intermoleculares são as forças espaciais das moléculas, né? No vídeo passado, a gente falou em relação à massa. Quanto maior a massa, maior o tamanho da molécula, maior as forças intermoleculares. E quando as massas forem as mesmas, que é esse exemplo aqui do C5H5 que eu vou dar, você vai ter que fazer o seguinte raciocínio. Quanto mais ramificações tiver, quanto mais ramificações tiver a molécula, menor vai ser a superfície de contato entre elas. Menor vai ser a superfície de contato. E quanto menor a superfície de contato, menor será as forças de dispersão de London ou dipolo induzido. Por exemplo, o C5H5, que é um composto orgânico, ele pode ter a sua geometria espacial da seguinte maneira. Ele pode ser assim, ó, CH3, CH5, CH2, 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 certo? Ele pode ser assim também, CH3, CH, CH2, CH2, CH3. Continua com 5 carbonos e 12 hidrogênios. Ou pode ser assim, ó, CH3, CH2, CH2 e CH3. Ok? Observe que na primeira a sua geometria ela é linear, né? Ela é, na verdade, linear. Na verdade, não seria linear porque cada carbono é tetraédrico aqui. Mas a sua cadeia ela é linear. Aqui ela é linear aqui, mas aqui ele tem uma ramificaçãozinha, tá vendo? Aqui eu tenho essa parte linear aqui, mas eu tenho uma ramificação. O composto de cima, ele se chama pentano. Pentano. O de baixo se chama neopentano. Eu sei que agora alguém que já estudou química orgânica, não, tio Sandro, não é dimetil, desculpa, eu esqueci aqui de botar um 3, tá? Aqui, ó, 3 e 3. Dimetilpropano também. Mas eu vou chamar de neopentano agora, para a gente justamente usar o mesmo nome para você entender. Neopentano. Observe que o número de ramificações aumenta de cima para baixo. Concorda comigo? Certo? De cima para baixo eu tenho mais ramificações. Se eu tenho mais ramificações, o que acontece de baixo para cima? De baixo para cima, amigão. Se ela é mais ramificada, a cadeia, o seu ponto de fusão, ou melhor, o seu ponto de ebulição, ela é maior. Por quê? Eu falei aqui, ó. Quanto mais ramificada for a cadeia, menor é a superfície de contato, menor vai ser as forças intermoleculares. E quanto menor a força molecular, menor é o ponto de fusão e ponto de ebulição. Olha essa figura que eu botei para você aqui, ó. Observe o ponto de ebulição do pentano, 309,4 Kelvin. E o ponto de ebulição do neopentano, 282,7. O ponto de ebulição do pentano é maior do que o neopentano. Por quê? Porque ele tem maior superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior é a força, a intensidade da atração intermolecular. Olha essa aqui que é ramificada, né? 2 ramificações. Ok? Então, quanto mais ramificada for a cadeia, nesse caso aqui, olha, linear, essa aqui é ramificada, certo?
quanto mais ramificada, nesse caso aqui foi a cadeia, quanto mais ramificada a cadeia, menor é o seu ponto de ebulição, porque menor é a intensidade das forças intermoleculares. Nesse caso, a força que está acontecendo no neopentano, que é um hidrocarboneto, é a força dipolo induzido ou forças de dispersão de lona. Ok, meus amados? Então, quando a massa for a mesma, quando for a mesma massa, aquela que tiver mais ramificações é a que tem menor ponto de ebulição. Ou seja, as forças de interações intermoleculares aqui são, nesse aqui, ó, são menores, correto? No neopentano, as forças de dispersão de lona são mais fracas do que na do pentano. Ok, meus amados?